A Antártida, o continente congelado que se estende na região sul do nosso planeta, abriga muito mais do que apenas gelo e pinguins. Sob sua superfície gelada, exploradores têm feito descobertas surpreendentes que desafiam nossa compreensão sobre o mundo. Desde lagos subterrâneos inusitados até antigas anomalias misteriosas, essas revelações desvendam um universo oculto repleto de segredos fascinantes. No vídeo de hoje, iremos revelar 4 fatos surpreendentes que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre a Antártida. Primeiro, falaremos sobre o navio Endurance de Ernest Shackleton, cuja incrível história de sobrevivência cativou o mundo. Em seguida, iremos explorar a enigmática pirâmide Antártida, que levanta questões sobre suas origens e seu verdadeiro propósito. Depois, discutiremos a cratera de um possível meteoro do Apocalipse, um remanescente de eventos cataclísmicos que aconteceram há milênios. Por último, mas não menos importante, vamos investigar a Área 122, um local que é cercado de mistérios e teorias sobre experimentos secretos. Nós somos o Mito ou Verdade. Me acompanhe no vídeo de hoje, onde embarcaremos em uma expedição fascinante para explorar as descobertas mais incríveis e intrigantes e menos conhecidas da Antártida. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perderá nenhum vídeo quando for lançado. E se possível, deixa o like também para eu saber que você gostou do vídeo. Vamos começar com a primeira da nossa lista, a Endurance, um feito histórico que aguarda para ser desvendado. Procura-se homens para uma jornada perigosa. Salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, perigo constante, retorno duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Esse foi o anúncio que Ernest Shackleton supostamente colocou no jornal a fim de recrutar homens para uma expedição rumo à Antártida. A Endurance é, sem dúvida, uma das embarcações mais icônicas da história. Utilizada na expedição Transantártida Imperial, liderada pelo explorador Ernest Shackleton, essa embarcação tinha a ambiciosa missão de atravessar o continente antártico de uma costa a outra. O nome Endurance foi escolhido em homenagem ao lema familiar de Shackleton: por Endurance, conquistamos. Em 1914, a Endurance partiu da ilha Geórgias do Sul rumo ao Mar de Weddell, no lado ocidental da Antártida. Contudo, em janeiro de 1915, o navio ficou aprisionado sob o gelo do Mar de Weddell, frustrando os planos da expedição antes mesmo de seu início. Durante meses, a tripulação empreendeu esforços incansáveis para libertar a embarcação da poderosa pressão glacial, mas todos os seus esforços se mostraram infrutíferos. A pressão implacável do gelo acabou por danificar a Endurance. Apesar da perda da embarcação, Shackleton e sua equipe conseguiram sobreviver nas condições adversas do gelo por vários meses até conseguirem alcançar a Ilha do Elefante. A partir desse ponto, Shackleton, acompanhado de um pequeno grupo de homens, partiu em um bote salva-vidas em busca de ajuda. Essa determinação culminou em uma extraordinária missão de resgate, que resultou na sobrevivência de toda a equipe. A descoberta da Endurance, que havia permanecido oculta sob o gelo por mais de um século, precisamente por 110 anos, tornou-se uma notícia significativa em março de 2022. Em fevereiro de 2021, uma expedição conseguiu localizar o navio, identificado em um estado de degradação, a uma profundidade de aproximadamente 3.000 metros no Oceano Antártico. Embora o navio não esteja em sua forma original, ele foi notavelmente bem preservado, proporcionando insights valiosos sobre as condições e os materiais utilizados na exploração polar durante o início do século XX. Essa descoberta reacendeu o interesse na história da infame expedição de Shackleton e nas impressionantes façanhas da Endurance, além da extraordinária sobrevivência de sua equipe diante de desafios inimagináveis. A preservação do navio oferece uma oportunidade única de estudar as circunstâncias que cercaram a expedição e de entender melhor a resistência e a coragem dos homens que enfrentaram o ambiente severo e hostil da Antártida.
Uma descoberta estranha e controversa que tem perplexado cientistas e teóricos da conspiração é uma estrutura colossal escondida sob o gelo da Antártida, que desafia nossa compreensão da história geológica do continente e levanta questões sobre possíveis civilizações antigas que poderiam ter habitado a região milhões de anos atrás. A alegada pirâmide foi inicialmente identificada através de imagens de satélite em 2009, gerando curiosidade e debate entre exploradores, pesquisadores e cientistas de todo o mundo. Essa formação massiva apresenta características que levemente lembram uma pirâmide, com 4 lados triangulares distintos, o que a torna comparável às icônicas pirâmides do Egito. A simetria e o tamanho da estrutura são realmente impressionantes, levando alguns a especular que não poderia ser uma formação natural. Apesar dos esforços para investigar e desmistificar a origem dessa estrutura, a falta de acesso e as condições extremas da Antártida mantêm o mistério vivo, atraindo tanto o interesse de arqueólogos e geólogos quanto a imaginação de entusiastas de teorias da conspiração. Um dos aspectos mais intrigantes da pirâmide Antártida é, sem dúvida, sua localização. Considerada uma das regiões mais inóspitas da Terra, a Antártida, com seu clima rigoroso e desabrigo, parece um local improvável para a construção de uma estrutura monumental. A presença dessa pirâmide desafia nossa compreensão da história do continente e sugere a possibilidade de uma civilização perdida que poderia ter existido na Antártida muito antes de se tornar o deserto gelado que conhecemos hoje. As teorias sobre a pirâmide Antártida são diversas e muitas vezes extraordinárias. Alguns pesquisadores e entusiastas afirmam que a estrutura pode ser evidência de uma civilização antiga, que possuía tecnologia avançada, capaz de construir monumentos em um ambiente tão hostil. Outros sugerem que as origens da pirâmide podem ser extraterrestres, levantando questões sobre visitas de seres de outros mundos e a possibilidade de que eles tenham deixado vestígios de suas civilizações na Terra. Por outro lado, os céticos argumentam que a formação piramidal pode ser o resultado de processos naturais, como a erosão ou a atividade tectônica, ou ainda uma ilusão óptica criada pelo jogo de luz e sombras nas imagens de satélite. Essa controvérsia em torno da pirâmide Antártida não apenas alimenta o fascínio pelo desconhecido, mas também ressalta a importância de mais pesquisas e explorações científicas na região, que podem finalmente desvendar os mistérios que cercam essa estrutura enigmática. A busca pela verdade sobre a pirâmide Antártida continua a instigar debates e a inspirar curiosidade tanto entre cientistas quanto entre aqueles atraídos por enigmas do passado. O que você acha sobre a pirâmide Antártida? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe sua opinião. Será que ela foi realmente criada por uma civilização antiga ou é apenas uma ilusão de ótica das imagens de satélite? No início da década de 1960, pesquisadores começaram a detectar uma intrigante anomalia gravitacional na Antártida Oriental, onde a força da gravidade era mais fraca do que o esperado. Essa anomalia se estendia por uma vasta área sob a espessa camada de gelo antártico, com aproximadamente 243 quilômetros de largura e se aprofundando cerca de 848 metros. Durante décadas, várias hipóteses foram levantadas para explicar a causa dessa gravidade anômala na região. Contudo, em 2006, uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, utilizando dados de satélites da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão, conseguiu identificar o que acreditavam ser uma antiga cratera de impacto de meteorito enterrada sob o gelo, com impressionantes 480 quilômetros de diâmetro. Essa descoberta lançou nova luz sobre a formação geológica da região e suas complexidades. Entretanto, devido à localização extremamente remota da região e à profundidade que a anomalia está enterrada sob vários quilômetros de gelo sólido, amostras diretas da área nunca foram coletadas para validar essa hipótese de impacto. Assim, a ideia de que um asteroide poderia ter atingido essa área e causado uma enorme cratera permanece uma teoria, embora uma teoria bastante plausível. Se essa anomalia gravitacional for de fato confirmada como uma cratera de impacto de meteorito, seria a maior já descoberta no planeta,
com um diâmetro quase 3 vezes superior à famosa cratera de Chicxulub, localizada na península de Yucatán, no México. Acredita-se que Chicxulub foi formada por um asteroide de 10 quilômetros de largura que colidiu com a Terra há cerca de 66 milhões de anos. Um evento que provavelmente contribuiu para a extinção dos dinossauros. Para que a cratera de impacto na Antártida fosse quase 3 vezes maior que a de Chicxulub, o asteroide que teria atingido a região precisaria ser entre 4 a 5 vezes maior do que o que causou a extinção dos dinossauros, ou seja, aproximadamente 40 a 50 quilômetros de diâmetro. Vale ressaltar que, ao longo do tempo, fatores como a erosão fazem com que as crateras de impacto na superfície da Terra desapareçam gradualmente. Por conta desse fenômeno, a equipe da Universidade Estadual de Ohio chegou à conclusão de que a estrutura oculta sob a espessa camada de gelo da Antártida era, de fato, uma cratera de impacto. Essa descoberta não apenas adiciona um novo elemento à história geológica da região, mas também provoca novos questionamentos sobre a dinâmica de impactos asteroides ao longo da história da Terra. Acredita-se que a cratera de impacto na Antártida tenha se formado entre 100 e 500 milhões de anos atrás. Esse período é particularmente interessante, pois coincide com um dos eventos de extinção em massa mais significativos da história da Terra, conhecido como o Evento de Extinção Permiano-Triássico, que ocorreu há aproximadamente 251,9 milhões de anos. Durante esse evento, cerca de 90% das espécies marinhas e até 70% das espécies terrestres foram extintas. A descoberta de uma grande cratera de impacto na Antártida poderia oferecer novas perspectivas sobre a dinâmica dessas extinções em massa e os efeitos de grandes impactos na biosfera da Terra. A confirmação dessa cratera poderia enriquecer nosso entendimento da evolução geológica e da biodiversidade da Terra ao longo do tempo. Todos já conhecem a Área 51, um dos lugares mais protegidos do mundo e cheio de segredos. Mas como a Área 51, existem muitas outras bases secretas ao redor do mundo e hoje justamente iremos falar sobre uma outra área. Um laboratório secreto que existe lá na Antártida e que pode estar escondendo algo super misterioso. Essa base secreta fica em uma região conhecida como Área 122, e ela é tão suspeita e enigmática quanto a Área 51, base de pesquisa alienígena, portal para outras dimensões e até mesmo uma entrada misteriosa para um mundo novo completamente inexplorado. Isso porque a Área 122 fica em um grande continente congelado que tem mais mistérios do que você imagina. A Antártida, por ser um continente totalmente gelado, se torna pouco explorado, e por isso acaba sendo um lugar cheio de segredos que podem estar escondidos debaixo do gelo. Tanto é que o continente está lotado de laboratórios, centros de pesquisa, tudo para poder estudar essa região enigmática e descobrir também o que pode haver lá. E alguns desses laboratórios ficam em áreas altamente protegidas por forças militares. E uma dessas áreas totalmente protegida é conhecida como a Área 122, um perímetro totalmente cercado onde ninguém pode entrar. O que será que tem lá? Um laboratório secreto ou algum grande segredo que a humanidade não pode saber? A Área 122 é um lugar na Antártida, onde fica um suposto laboratório de pesquisa que é chamado de Arrival Heights e fica no sul da Antártida, na ilha de Ross, um local onde somente as pessoas autorizadas podem entrar. Essa ilha e o laboratório ficam em uma região que pertence à ASPA, que significa Antarctic Specially Protected Area, ou Área Especialmente Protegida da Antártida. Mas também existem muitos outros laboratórios na Antártida, cerca de 170 laboratórios que pertencem à ASPA. Mas a questão é que entre esses 170 laboratórios que lá estão, nenhum deles chama tanto atenção quanto o da Área 122. Isso porque de todos esses laboratórios, o 122 é o mais protegido, com muitos militares armados cercando o perímetro, como se ali houvesse alguma coisa de extrema importância e secreta. Várias teorias da conspiração dizem que o laboratório é uma base dedicada ao estudo e à busca de extraterrestres. Outros também acreditam que ali abaixo da base pode haver alguma coisa escondida no gelo, alguma nave, alguma vida extraterrestre, uma entrada para chegar ao núcleo da Terra, ou até mesmo um portal para outra dimensão. Mas será mesmo que é isso o que o governo diz a respeito de todas essas teorias?
Porém, em 2018, depois de muito sacrifício, uma jornalista chamada Brianna Barraclough, do jornal News Hub, finalmente foi autorizada a entrar na Área 122, fazendo assim uma reportagem sobre a área e o laboratório secreto. Ela disse que logo na entrada, a primeira coisa que você vai ver é uma estranha construção com o formato de uma bola bem grande. Uma enorme bola metálica que fica no topo da montanha. Pelo lado externo, parece ser algo super tecnológico, mas segundo a jornalista assim que entrou, alegou ser um laboratório feito de um grande container, e lá dentro, o laboratório é completamente fechado, sem janelas ou outro campo de visão externa. A jornalista relatou que a maioria dos equipamentos usados pelos cientistas são extremamente antigos, aparentando serem computadores da década de 50. Ela viu também outros equipamentos onde estavam trabalhando em alguma coisa que ela não soube explicar o que era. A única coisa que ela descobriu foi que esses equipamentos eram muito sensíveis, que quando ela se aproximou, foi alertada que não poderia respirar próximo dos equipamentos, pois poderia interferir nas pesquisas em que as máquinas estavam trabalhando. Talvez seja um dos motivos que o lugar seja tão protegido. Alguma coisa de muita importância deve haver ali, pois mesmo um laboratório sendo algo bem simples, com equipamentos antigos e tudo mais, a Área 122 é totalmente vigiada e protegida 24 horas por dia. Acredita-se que por ter aquele laboratório simples, com equipamentos velhos onde a jornalista entrou, é apenas um laboratório de fachada. Se o local é tão protegido assim, com certeza deve haver algo lá dentro muito maior escondido. Apesar de ser um lugar frio e remoto, a Antártida é uma região repleta de mistérios e segredos ainda por descobrir. Sob suas camadas de gelo, esconde não apenas uma rica biodiversidade, mas também vestígios históricos e geológicos que podem revelar muito sobre o passado da Terra. A imensidão branca, ao mesmo tempo bela e inóspita, continua a intrigar cientistas e exploradores. À medida que nossa compreensão sobre este continente avança, novas oportunidades surgem para desvendar os segredos que ele guarda, mostrando que, mesmo nos lugares mais gelados, a curiosidade humana pode iluminar caminhos surpreendentes. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar sobre o que você assistiu. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!